Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor, espero que esteja todo mundo bem, com saúde. Bom, a gente começou a ver, né? Na verdade, a gente tem bastante tempo já conhecendo alguns esportes diferentes que a gente não conhecia. A gente parou um pouquinho de ver esses esportes para poder aprender um pouco mais sobre as Paralimpíadas, que é aquele evento parecido com as Olimpíadas, só que disputado né, com atletas que têm algum tipo de necessidade especial, alguma deficiência, enfim. A gente começou, no último vídeo a gente viu o atletismo, como é que é, as provas, algumas características. A gente viu que cada esporte é dividido por uma coisa que eles chamam, uma coisa chamada classes. Então, a gente já começou a aprender alguma coisa sobre a Paralimpíada. A Paralimpíada está acontecendo, a gente já ganhou várias e várias medalhas. Então, a gente hoje vai conhecer um pouquinho mais de alguns esportes. A gente vai ver corrida, a gente vai ver vela, a gente vai ver ciclismo, que é de bicicleta, aquele esporte que é de bicicleta. Então a gente vai conhecer vários esportes legais hoje. Vamos lá? Se liga no vídeo aí. E hoje a gente vai para a região de Copacabana. A gente tem várias modalidades presentes nessa região, então vamos aos poucos explicando cada uma. A gente vai começar com a canoagem de velocidade, que é disputada no Estádio da Lagoa. Vamos conferir como funciona esse esporte. A competição é realizada sempre em águas calmas e os trajetos têm sempre 200 metros de extensão. Máquinas eletrônicas determinam a posição inicial dos barcos. Os eventos começam com 5 baterias, cada uma com 2 barcos. O vencedor de cada bateria avança diretamente à final, com os demais competidores avançando às semifinais. Em seguida, os 3 melhores classificados nas semifinais disputam a final. Existem 3 classes funcionais nos eventos de canoagem paralímpica. KL1, soma de 3 pontos, KL2, 4 a 7 pontos e a KL3, 8 ou 9 pontos. No sistema de classificação funcional, o atleta obtém pontuação de acordo com seu potencial de movimentação de pernas, tronco e uma avaliação na água durante a remada. Quanto maior a pontuação, maior o potencial funcional do atleta. Outra modalidade que é disputada no Estádio da Lagoa é o remo. Então vamos ver agora as diferenças em relação à canoagem e entender, é claro, um pouco mais do esporte. Os barcos são compostos por 2 ou 4 atletas. As provas têm 1 km de distância e o trajeto é percorrido em linha reta. Vence quem terminar em menos tempo. Temos os barcos de palamenta dupla. O atleta utiliza 2 remos em cada mão. Temos o esquife individual e a classe AS, para atletas com deficiência no tronco e nas pernas, cuja mobilidade se restringe aos ombros e aos braços. A competição é individual. Temos também o esquife duplo, que é para a classe TA, destinada a atletas que realizam movimentos com o tronco e os braços. A prova é realizada em duplas formadas por um homem e uma mulher. Há também os barcos de palamenta simples. O atleta segura um remo com as 2 mãos. Temos a disputa do 4 com e a classe é LTA, para atletas que usam as pernas, o tronco e os braços para a remada. Essa categoria inclui até 2 pessoas com deficiência visual. A embarcação é ocupada por 4 integrantes, sendo 2 homens e 2 mulheres, além de um timoneiro, que pode ser do sexo feminino ou masculino e não precisa ser uma pessoa com deficiência. Do remo, a gente passa agora para o triatlo. Esse esporte vai ser disputado no Forte de Copacabana. E eu vou te contar uma coisa, essa prova requer muito do atleta, porque são 3 competições em uma mesma modalidade: natação, corrida e ciclismo. Olha, já fiquei até cansado só de pensar no que esses atletas vão fazer durante a prova. Vamos entender um pouquinho mais do triatlo. Antes de explicarmos um pouco mais do triatlo, vamos entender a classificação funcional da modalidade. Temos o PT1, que é para cadeirantes, atletas com comprometimentos que impedem a capacidade de conduzir de forma segura uma bicicleta convencional e de correr. Para se enquadrar nessa categoria, os atletas devem ter uma pontuação de até 640 pontos na avaliação de classificação. Outra é o PT2, que tem atletas com comprometimentos como deficiência nos membros, hipertonia, ataxia e ou atetose,
carência de força muscular e amplitude de movimentos diminuída, entre outros. Para se enquadrar nessa categoria, os atletas devem ter uma pontuação de até 454,9 pontos na avaliação de classificação. Já na PT4, os atletas precisam obter uma pontuação entre 495 e 557 pontos na avaliação de classificação. Por último, temos o PT5, que é deficiência visual total ou parcial, dividida nas subcategorias B1, B2 e B3. Atletas totalmente cegos, desde os que não têm nenhuma percepção de luz até os que têm percepção da luz, mas que são incapazes de reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância, estão na categoria B1, além de atletas com deficiências visuais cuja acuidade visual seja menor que 6/60 de visão ou cujo campo visual seja inferior a 20 graus na condição de melhor visão corretiva. Estão na classe B2 e B3. Agora vamos falar um pouquinho das provas. Na natação, os competidores largam juntos na prova e devem completar um percurso de 750 metros demarcado por boias em águas abertas. Os atletas com deficiência visual competem com guias ao longo do percurso. Depois temos a prova do ciclismo. Ao saírem da água, os atletas podem pegar equipamento auxiliar na área de pré-transição e depois devem correr para a área de transição, retirar o traje de natação, colocar o capacete e calçar o tênis para começar os 20 km de ciclismo. Os atletas das classes P2 e P4 podem usar bicicletas convencionais com adaptações aprovadas. Os da PT5 competem em uma tandem, que é uma bicicleta de 2 lugares, e os da PT1 competem em hand cycles, empurrando os pedais com as mãos. Por último, temos a corrida. Os últimos 5 km da competição são destinados a essa prova. Atletas com dificuldades motoras podem realizar a prova com auxílio de uma cadeira de rodas. Isso para o grupo PT1. Correndo com ou sem equipamento auxiliar para os grupos PT2 e PT4 e, por último, para o grupo PT5, acompanhados por seus guias. Bom, dentro da região de Copacabana vamos ter também a linda vista da Marina da Glória. E lá vamos ter as competições da vela. Será que vamos ter brasileiros campeões assim como Martina Grael e Kaena Kunze nas Olimpíadas? Vamos torcer para que sim. Mas antes, vamos entender um pouquinho mais da modalidade. O ponto de largada de cada regata é uma linha imaginária formada por 2 barcos da organização do evento. Boias colocadas em pontos determinados da raia determinam os trajetos que deverão ser percorridos pelas embarcações. Em um esporte em que o vento é combustível para o barco, vence quem melhor se adaptar às condições climáticas e de navegação. Cada classe realiza uma série de regatas, e as embarcações acumulam pontos de acordo com a sua colocação. Os 10 melhores disputam a regata da medalha, que tem pontuação duplicada, e os vencedores são aqueles que somarem menos pontos. Destinada a atletas com deficiência visual e ou física, a vela paralímpica usa um sistema de classificação funcional que considera aspectos relativos à estabilidade corporal, com base na funcionalidade das mãos, no grau de mobilidade preservado e nos aspectos relacionados à amplitude do campo de visão e aos níveis de acuidade visual. Temos 3 tipos de embarcações que são usadas nas competições. 2.4 MR tripulado por um único atleta que pode ter uma deficiência mínima. Temos também o Escudo 18, barco para 2 tripulantes paraplégicos, sendo que é obrigatória a presença de uma mulher. Por último, temos o Sonar, que é a classe para 3 atletas. Cada um recebe uma pontuação que varia de 1 a 7 de acordo com seu grau de deficiência. O conjunto não pode somar mais que 12 pontos. A vela paralímpica não separa as competições por sexo. Mesmo na classe 2.4 MR, em que a embarcação é comandada apenas por um atleta, mulheres e homens podem se enfrentar. No primeiro episódio a gente já falou do atletismo, mas ficou faltando uma prova que fica dentro da região de Copacabana, que é a maratona. Vocês já sabem como funciona? Será que tem algumas semelhanças com as Olimpíadas? Vamos entender um pouco mais do esporte. Com 42,195 km, a maratona é a prova mais longa de corrida, tradicionalmente disputada pelos atletas pelas ruas da cidade. Os amputados de membros inferiores usam próteses especiais. Os cadeirantes competem em cadeiras de rodas especiais e os deficientes visuais contam com a ajuda de um guia. Nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, ela será disputada em 5 ocasiões, divididas em 3 classes para homens, T12, T46 e T54, e 2 para mulheres, T12,